Oi, gente, professora Soraya Silva, e hoje nós vamos começar com a aula sobre células. Bom, para poder falar sobre células, nós temos que começar a falar primeiramente sobre os níveis de organização do corpo humano, tá? Então, aqui a gente tem os átomos, né? Que são as estruturas que formam a matéria, tá? E aí, matéria é tudo aquilo que tem, que ocupa espaço físico real, tá certo? Então, vários átomos juntos, eles formam as moléculas. E várias moléculas juntas, eles formam os organoides ou as organelas, que são estruturas que parecem órgãos, pequenos órgãos dentro de uma célula. Células, várias células juntas, nós temos os tecidos, vários tecidos juntos nós temos os órgãos, vários órgãos juntos nós temos o sistema e vários sistemas juntos nós temos um organismo que nós podemos dizer que é um organismo mais complexo. Por quê? Porque um ser vivo, um organismo, ele pode ser formado por uma única célula. Então, por exemplo, uma bactéria, ela só possui uma célula. Ela não possui tecido, órgão, sistema, mas ela é chamada de organismo, só que é organismo mais simples. Tá? A teoria celular, ela diz que todo ser vivo é formado a partir de uma célula, tá? E o estudo sobre as células começou em 1665 pelo cientista Robert Hooke. Robert Hooke, tá? Ele examinou um pedaço de cortiças, que são essas estruturas aqui, tá? São estruturas secas de uma árvore, e aí ele conseguiu, através de um microscópio, identificar que a cortiça ela possuía espaços vazios. Mais tarde, os cientistas alemães Matthias e Theodor perceberam que esses espaços vazios na cortiça eram os locais onde ficavam as células. A definição de célula. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. E para ser considerado um ser vivo, tem que ter pelo menos uma célula. A teoria celular diz o seguinte, que todos os organismos vivos são formados por células, tá certo? Então, as células, nós dizemos que elas são as unidades morfofuncionais dos seres vivos, tá? As células, elas possuem três partes principais, que são o citoplasma, a membrana plasmática e nas células eucariontes, o núcleo, tá? O citoplasma é uma estrutura gelatinosa, né? Seria essa parte aqui, ó. Uma estrutura gelatinosa que é o local onde fica as organelas celulares, que são essas estruturas aqui, tá? Aqui eu tô marcando em vermelho para vocês. A membrana plasmática, ela é uma película bem fininha que recobre toda a célula. Ela é como se fosse o porteiro da célula. Ela controla a entrada e saída de substâncias do meio celular, tá? E o núcleo existente na célula eucarionte, eles é onde está localizado o material genético, ou seja, as características da célula. A célula procarionte, as células elas são divididas em procariontes e eucariontes. As células procariontes, elas não possuem uma membrana, elas não possuem um núcleo, né? Elas não possuem uma membrana nuclear. E aí o seu material genético fica disperso no meio da célula. Elas são chamadas de células mais simples ou organismos mais simples, tá? Essa célula aqui é a célula bacteriana. Ela possui algumas estruturas que existem nas outras células, como, por exemplo, a membrana plasmática e o citoplasma, mas ela não possui as organelas celulares, como, por exemplo, os lisossomos, as mitocôndrias ou centríolos. Aqui a gente tem uma célula eucarionte. A célula eucarionte, ela tem um núcleo bem delimitado pela membrana carioteca.
A célula eucarionte, ela possui várias organelas celulares, tá? Essa aqui é uma célula animal. Essas organelas celulares, ela tem funções específicas, como, por exemplo, respiração, digestão celular, formação, produção de ATP e etc. Aqui eu tenho a imagem para vocês de uma célula animal em 3D, tá? Mostrando algumas estruturas dela, né? Por exemplo, aqui a gente tem os lisossomos, aqui nós temos o complexo golgiense, esse em azul são o retículo endoplasmático liso e rugoso, aqui ao meio nós temos o núcleo e essa partezinha aqui meio aqui marrom clarinho seria as mitocôndrias. Essa célula que está representada para vocês nessa imagem é a célula vegetal. A célula vegetal, ela difere da célula animal porque ela possui a parede celular, que é essa estrutura que eu estou marcando para vocês em vermelho. A parede celular, ela deixa a célula vegetal um pouco mais rígida. Ela possui sim a membrana plasmática, que é aquela película fininha. Só que ela possui também a parede celular que a deixa mais rígida. Ela também possui um vacúolo mais extenso do que o vacúolo da célula animal e ela possui os cloroplastos, que são organelas celulares que realizam a fotossíntese, tá certo? As células, elas são diferentes, elas não são iguais, elas têm basicamente aquelas três partes fundamentais, né, citoplasma, núcleo e membrana, só que elas são diferentes. Então aqui eu trouxe para vocês algumas células que existem no corpo humano. Basicamente, existe mais ou menos cerca de 130 células no corpo humano. Dentre elas, nós temos aqui as células do sangue, como leucócitos e hemácias, a célula que forma a pele, que é a do tecido epitelial, a célula que forma o sistema nervoso, né, que são os neurônios, e aqui as células musculares e as células ósseas, tá certo? Então, por essa imagem, podemos perceber que as células, elas não são iguais, mas que elas têm estruturas muito parecidas. Os organismos, eles podem ser chamados, né, de unicelulares, então, apenas uma célula, e pluricelulares ou multicelulares, tá? Que quer dizer muitas células. Os organismos celulares, eles são as bactérias, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem uma alga, que é do reino protista, temos um protozoário, tá? E aqui, que também foi riscado, uma levedura que é um fungo. Então, vários. Então, eles são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Eles são considerados ser vivos? São sim. Por quê? Porque eles possuem pelo menos uma célula. Diferentemente do vírus, que ainda não tem uma definição se é um ser vivo ou não. Por quê? Porque ele não é formado por célula. Aqui nós temos os seres pluricelulares, né? Nós, seres humanos, somos seres pluricelulares, porque nós temos, em média, 50 bilhões de células. Mas aqui a gente tem como exemplo uma ave, né? Uma onça, uma flor, uma abelha, esse cogumelozinho aqui, que é um fungo. E aí eu fiz um resumozinho para você mostrando eu tirei da internet um resumo para vocês, né, que mostra aqui as principais partes que nós estudamos nessa videoaula. Então, os seres vivos são formados por células, células são unidades morfofuncionais, as células só se originam de outra, ou seja, nós não conseguimos fabricar uma célula, né? Nós temos a exceção que também não pode dizer que é um ser vivo,
um organismo, um corpo, né? Que são os vírus, tá? E aqui nós temos a célula vegetal e a célula animal. As principais organelas existentes nas células e as três partes principais de uma célula, que é o material genético, que nas células eucarionte elas estão no núcleo e na célula procarionte estão dispersas no citoplasma, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E aí, vamos fazer o exercício.